Chico Espinosa foi convidado para ser o responsável por toda a parte de figurino da abertura dos 5º Jogos Mundiais Militares. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar num evento militar, mas na cidade do Rio de Janeiro. E queira ou não queira, o país, quem vende o Rio de Janeiro é o carnaval, não é verdade? Além dessa geografia, dessa praia, desse elenco lindo, o carnaval é a sustentação, é o que vende essa cidade. E eu acho que numa festa no Rio de Janeiro que termina em samba, o carnaval tem que ter sua pitadinha. Mas eu me controlei o tempo todo, viu? Eu tô menos carnaval do que nunca. O carnavalesco contou com o apoio de uma grande equipe. Olha, eu tenho uma equipe muito boa, que está comigo há muitos anos. Jô, Beth, Janaína, Marco Januário, Gebran, estão comigo há muitos anos. Eu trouxe alguns amigos. Hilda Borém é uma escultora brasileira que mora em Nova York, que veio fazer as esculturas para mim. Clívia é uma cenógrafa brilhante que esteve junto comigo na minha equipe fazendo esse trabalho. Então, é uma soma, não é nada só. Os louros não são só para mim, os louros é para uma equipe legal. Em 2002, a Confederação Brasileira de Esgrima adotou um método controverso para avaliar seus atletas. Para poderem representar o Brasil em qualquer competição internacional, os competidores devem se submeter a um teste de atletismo. Nele, os esgrimistas precisam cumprir uma determinada distância durante 12 minutos. Para os homens, são 3 quilômetros. E para as mulheres, o limite mínimo é de 2,6 quilômetros. A preparação dele a preparação de atleta completa, né? Então vai desde a parte física, tática, psicológica, mental, chegando agora no final, na parte tática, que a gente muito é um combate, né? Contra o adversário, ele precisa da análise do adversário, então ele começa já a fazer mais uma parte tática, né? E finalizando, que é muito importante para o extremista, a parte mental, a preparação mental dele. Então a preparação física, a parte muscular é muito importante, os deslocamentos, então ele precisa realmente da preparação física para essa parte inferior. Nessa época, quando chega já na próxima da competição, a parte física ela se resume basicamente à parte técnica. Quando você está fazendo aula, você está jogando, você indiretamente está fazendo a parte física específica para esse momento. Então, ele continua fazendo isso, ele faz muito mais agora a parte específica e os combates são mais direcionados nessa parte. A alimentação não muda muita coisa. A alimentação do atleta muito, não tem aquele maratonismo, muito carboidrato, não. Alimentação normal, isso não interfere muito, mas o que interfere muito sim, no limite é que ele seja muito hidratado. Felizmente, a temperatura dessa competição é uma temperatura agradável no Rio de Janeiro, mas quando nós temos uma temperatura muito elevada, perde muito líquido, né? Então é muito que você deve possibilitar. A esgrima é um esporte pouco divulgado no Brasil. Para algumas atletas brasileiras, os 5º Jogos Mundiais Militares, o ingresso na modalidade foi por acaso. Eu estava num colégio em Brasília e o Ministério dos Esportes fez um teste de condicionamento físico com alguns alunos da cidade, em escolas, em quadras esportivas, enfim. E na escola que eu estava, durante uma aula de educação física, eu participei desse teste. Eles mediam envergadura, flexibilidade, altura, e todos os meus dados iam para um banco de dados do Ministério dos Esportes, onde os atletas ficavam expostos lá, e os técnicos de cada modalidade viam quem tinha aptidão para o seu esporte e convocavam. E as minhas características foram para a esgrima. Eu
tinha meus 15 anos, aí uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, vou competir no ginásio lá em Brasília, Nilson Nelson, basquete. Minha equipe do meu colégio vai jogar com outra equipe e vai ter olheiros lá do Ministério dos Esportes e do treinador da equipe de basquete da seleção brasileira, que se eu for boa, ele vai me chamar para fazer basquete na seleção a custo do Ministério. Aí a gente foi. Chegando lá, era teste do Ministério dos Esportes, talento esportivo. Aí todos os treinadores de todas as seleções brasileiras tinham acesso. Aí o treinador da seleção brasileira de esgrima, que agora é meu atual treinador, e até hoje treinador, ele me chamou para fazer esgrima. Meu esporte de origem, quando eu era pequena, assim, era o hipismo. E aí, em 2002, eu fui apresentada ao pentatlo moderno, que é um esporte que reúne 5 modalidades: tiro, esgrima, natação, hipismo e corrida. Aí foi aí que eu fui apresentada à esgrima. Eu fiz o pentatlo de 2003 até 2007 e de 2007 em diante eu mudei para esgrima. As mulheres vêm ocupando um espaço significativo no contexto mundial. Nos 5º Jogos Mundiais Militares, temos a presença feminina na esgrima. Natália Saraceni, futura piloto, conta como ingressou nas Forças Armadas. É uma carreira, uma profissão totalmente gratificante, né? As Forças Armadas hoje no Brasil exercem um papel fundamental para a soberania, no caso da Força Aérea, a soberania do espaço aéreo, né? Na Amazônia, protegemos a Amazônia. E é um trabalho bem legal. E eu, vendo isso, eu quis ingressar na Força Aérea. Vanessa Esmarzaro conta que ficou emocionada com a receptividade dos brasileiros na abertura dos 5º Jogos Mundiais Militares. Na abertura, né, a gente entrando, todo mundo aplaudindo a banda, tomar a oportunidade de valorizar o que a gente tem e mostrar também para as pessoas conhecerem. Tem muita gente que não conhece a carreira nem o esporte, né? Incentivar todo mundo a participar, ingressar nas Forças Armadas. Vitor Pacheco foi convidado pelo Exército para fazer o projeto do ginásio de esgrima dos 5º Jogos Mundiais Militares. Foi um projeto concebido pelo Exército para construir 2 quadras poliesportivas para uso de esportes em geral, aqui na Vila Militar. Depois foi dito que seria utilizado para esgrima. Então nós fizemos um estudo para que se pudesse adequar com as normas do CISM, né, e com as normas da esgrima da Federação Brasileira. A pista de esgrima possui 14 metros de comprimento e 2 metros de largura. E para a construção desta pista foram usadas as mesmas tecnologias de ponta das Olimpíadas de Pequim. No princípio, nós tivemos como referência os Jogos de Pequim. Na Olimpíada de Pequim foi utilizado tudo de mais sofisticado, de mais moderno, e essa iluminação ela foi utilizada nos ginásios da Olimpíada de Pequim. Então essa tecnologia nós implementamos aqui no Brasil e primeiro aqui no ginásio de esgrima. Essa iluminação é um diferencial, né, que de todos os Jogos Mundiais e nas Olimpíadas também, tem de novo aqui em todo o país, que chama de iluminação natural ou solar tube, que ela pega a energia solar e por difusão ela transforma em energia e iluminação. Então, sem gasto de energia elétrica, ela pega a energia solar e transforma em energia elétrica, né? E por difusão ela ilumina todo o ambiente. As telhas são termoacústicas, ou seja, essa região, por ser uma região que ela recebe maior calor, né, de todo o estado, às vezes chega a 44 graus, 43 graus na época de verão, nós colocamos essa telha porque ela tem um revestimento acústico e térmico acústico que ela pega todo o calor e ela converte. Então aqui nesse ambiente nós conseguimos manter um ambiente refrigerado sem uso de ar-condicionado. Não é uma refrigeração, mas ela consegue manter uma temperatura ambiente sem uso de ar-condicionado.
O atleta Atos Schwantes ingressou nas Forças Armadas através de um edital de convocação. Houve um edital de convocação que foi aberto a todo o país, no qual eu me inscrevi. Depois de me inscrever, passei por uma fase de documentação, na qual passei também. Depois teve uma fase de testes físicos, testes psicológicos, que passei em todas elas. E então eu fiz o curso de passageiro técnico temporário, na modalidade de atleta de alto rendimento. Lá a gente teve todo o convívio na caserma, nós tivemos a preparação, fomos instruídos, tivemos toda a norma de conduta do militar, aprendemos ordem unida, tudo aquilo que todo militar faz, nós aprendemos nesse momento, nesse curso. Para um atleta de grande porte, a preparação em países tradicionais é muito importante. Bom, minha preparação nesse ano para essa competição específica, os Jogos Mundiais Militares, foi excelente. Nós tivemos o apoio das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, onde eu pude participar de um treinamento na Europa, que foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu estava treinando, para você ter uma ideia, com o campeão olímpico da minha modalidade, estava com atletas de altíssimo nível. Então, graças a todo esse suporte das Forças Armadas, eu pude fazer a preparação excelente para essa competição. Uma das contusões mais comuns em um esgrimista é no joelho e tornozelo. Porém, com um bom trabalho de fisioterapia, esses problemas são resolvidos. Na esgrima, as contusões mais frequentes são de joelho e tornozelo. E eu já tive as duas, só que nos últimos 2 anos eu consegui fazer uma boa preparação de início de treino, na qual foi acho que nos últimos 10 anos, eu estava sempre treinando, iniciando meu treinamento sempre com dor e com lesões. E nos últimos 2 anos isso não aconteceu, porque eu fiz uma boa preparação. Então, você aliar também com a parte técnica, a preparação física, inclusive a preparação psicológica, são áreas indispensáveis para chegar no alto rendimento. O capitão Arno Schneider é o responsável pela competição de esgrima. A esgrima entrou em sua vida desta forma. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu comecei a fazer esgrima basicamente porque meus irmãos foram fazer, aí um tinha 6, o outro tinha 8, eles foram fazer, minha mãe não tinha com quem deixar, vai um, vai os 3. Aí durante o tempo meus irmãos foram se interessando por outros esportes, eu acabei continuando e onde estou até hoje, né? Organizar uma pista com padrões internacionais não é nada fácil. Tem toda uma regra, certo, da Federação Internacional de Esgrima, que é o que a gente está adotando agora pela primeira vez nos Jogos Mundiais Militares, né, que dá uma maior visibilidade e uma maior organização à prova de esgrima. Através dessa regra a gente tem como prever os horários de todas as competições, os horários de todos os quadros, ou seja, o atleta já sabe que se ele ganhar 2 ou 3 combates, ele vai estar a tal horário jogando em tal pista. Então ficou um negócio de uma maior visibilidade e de uma maior organização. O amor ao esporte é tão grande que supera qualquer dificuldade. O dia a dia aqui, já há 2 meses, a gente tem chegado por volta de 6h30 da manhã e saído daqui por volta de 7h30 da noite. Só que durante a competição piorou um pouquinho porque a gente passou a ter que sair daqui 9h30, 10 horas da noite. E como eu moro um pouquinho longe, mais ou menos 1 hora e pouquinho de carro, então você soma aí, saindo de casa às 5h15, 5h20 da manhã e chegando em casa às 11h30 da noite. Mas nada que o amor pelo esporte não faça.